Tutorial de como gabaritar as questões de literatura do Enem. Nessa aula aqui de hoje você vai sair sabendo responder com muita segurança tudo aquilo que a parte de literatura, que é a competência 5 do Enem, ela te pede. Nessa aula, você vai ver aqui comigo que existem 3 padrões claros para a prova do Enem. Habilidade 15, que vai te pedir aquela famosa relação com a escola literária. Por exemplo, por que esse texto do Cláudio Manuel da Costa é um texto Arcade? E o que é que ele tem a ver com o momento de produção? Habilidade 16, que vai te perguntar a respeito dos procedimentos de construção do texto literário. A grosso modo, Eduardo, vai perguntar por que aquele texto é um texto simbólico. Também a habilidade 17, que vai querer de ti os valores sociais e humanos que estão presentes na nossa literatura. Mas deixa eu te falar, para você receber o nosso material, você vai se cadastrar nesse formulário logo aqui abaixo. Dessa forma, nós vamos enviar para o teu e-mail o material dessa aula para que você possa acompanhar e anotar todas as peculiaridades. Então, desde já, uma excelente aula. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @medlinguagens, e aqui pelo YouTube, @medlinguagens também. Daremos início agora a parte literária do Enem. Daremos início agora a uma das principais áreas cobradas na prova de linguagens do Enem, ou então de outros vestibulares. Você vai ver que a nossa pegada aqui, ela não vai ser voltada simplesmente para resolver uma única prova. Vai ser uma pegada global, uma pegada... Literatura, cara. Hoje nós daremos início ao modernismo, né? Há um olhar para chegarmos até o modernismo. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e já ir falando para vocês sobre modernismo sem antes passar. Deixa eu ver aqui. Agora que peguei, olha só, justa. Pronto, Laes. Para quê? Melhor hora, hein? Aqui o Gabriel, a cara da gente nem treme quando se trata de presente. Rapaz, Gabriel, se querem presentear, né? Tu vai recusar. Então, pessoal, olha só. Essa aula de hoje da gente é sobre linguagem poética. Porque, de cara, Edu, a gente não vai ver, por exemplo, se a gente está falando, por exemplo, se o nosso interesse aqui, por exemplo, é chegar até o modernismo, por que não, logo de cara, a gente já não vai falar, por exemplo, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade? Por que nós não vamos falar da Anita Malfatti? Cara, para a gente chegar até aqui, existe o quê? Existe uma relação da literatura que você precisa aprender. Antes de aprender modernismo, Eduardo, modernismo é sinônimo de quê? De inovação. Quem é moderno é um ser o quê? Inovador. Coloca na cabeça, coloca na mente. Ser moderno é ser o quê? É ser inovador. E para entender modernismo, por exemplo, você tem antes que entender que é a tradição, que é a tradição poética, beleza? Perceba, essa aula de hoje é a aula base para você entender o modernismo, para você entender por que os autores eles resolveram realmente, Gabriel. Mas assim, o Enem ele tem uma diversidade muito grande, né, cara? É muita coisa para ser cobrada. Sempre vai ficar faltando alguma coisinha. Ano passado, especificamente, por ter sido centenário, né? Era meio que, eles vão colocar. Felizmente não colocaram, né? Em relação à semana de 22. Então, pessoal, a gente sempre vai ter que entender primeiro a tradição literária, tá bom? Para depois entender por que eu estou inovando. Só que aqui, por mais que hoje a gente vá ver a base, não se preocupe, não. Não é porque é a base que o negócio é, Eduardo, essa aula de hoje, então eu já vou sair logo aqui porque tu vai dar conteúdo básico. Menino. Não. Aqui, meu amigo, aqui é o seguinte. Aqui a gente nunca vai brincar de piscininha, que nós estamos aqui. Nós estamos vendo aqui o conteúdo bonitinho, então vamos ficar na borda da piscina. Negativo, a gente vai se jogar ao mar. A gente vai, lógico, pegar os conceitos base e utilizar esses conceitos base para responder questões assim de alto nível, beleza? Tranquilo? Então, aqui, linguagem poética, a literatura no Enem, material maravilhoso. Simbora, pessoal. Eu vou explicar isso daqui porque
Para quem vai fazer Enem, isso daqui é essencial. Desculpa, mas Laelson, cara, tu acabou de falar de competência e habilidade, e assim, eu sempre vou bater nessa tecla. Saber competência e habilidade vai ser essencial. E ontem eu estava com um papo com o Gabriel lá no Instagram, justamente falando sobre isso. Se tu sabe muito bem como é que funciona o padrão, se tu consegue olhar para o padrão 10 vezes, tu consegue ter uma linguagem muito mais objetiva. Tu consegue ser muito mais prático em relação às questões. Vamos lá, Edu, é o estudo de literatura, né? Exatamente, meu amigo. Literatura no Enem é o quê? Literatura no Enem é C5. Então, tu já sabe que literatura no Enem é competência 5, beleza? Tranquilo? Só que, Eduardo, nós temos o quê? Nós temos quantas possibilidades para a literatura no Enem? Três possibilidades. Edu, essas possibilidades, elas só são do Enem? Na realidade, não, pessoal. Isso daqui, se você vai fazer um vestibular com uma FUVEST, você percebe que ele cobra também esses três aspectos fundamentais, que são os aspectos relacionados à habilidade 15, habilidade 16 e habilidade 17. Eu vou revisar aqui com vocês, porque eu não posso, de maneira alguma, deixar você passar adiante sem saber como é o padrão de questões de literatura no Enem. Então vamos lá. Quando a gente fala de competência 5, nós temos o quê? Literatura. E a habilidade 15, 16 e 17. A habilidade 15, Edu, ela fala o quê? Olha só, vamos lá. É você estabelecer, isso daqui, vamos lá, vamos pegar o texto ipsiliter e vamos traduzir esse texto. É você estabelecer relações entre o texto literário e o momento de produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Vamos lá, é tu ter uma relação entre o texto literário, é tu pegar, por exemplo, o texto de literatura, o texto do Machado de Assis, por exemplo, então tu pega o texto e tu vai fazer uma relação desse texto com o quê? Faz uma relação desse texto com o contexto de produção. Pessoal, a gente vai já já observar que a literatura, ela transmite o quê? Ela transmite até mesmo aquilo que o homem daquele momento percebe do mundo. Poxa vida, vamos lá. Em 2000 e em 2023, concorda comigo que por mais que você não queira, por mais que você não goste, mas você acaba estando imerso em uma cultura. Você acaba estando imerso em um ambiente. E esse ambiente, quer queira, quer não, influencia a forma de você pensar. Imagina aí, por exemplo, imagina Renata, imagina Vitória, imagina Ian, que vocês vão produzir um texto, mas é com toda a certeza do mundo que esse texto que vocês vão produzir vai ter influência de quê? Vai ter influência justamente do pensamento que vocês têm em relação à época em que vocês vivem. Então, Edu, basicamente, olha só, é, o que que nós temos? Nós temos aqui, qual a pergunta implícita existente dentro dessa habilidade 15? Ele vai te perguntar qual a escola literária desse texto. Eduardo, é realmente isso? É qual vai ter a pergunta lá explícita? Não, não vai ter a pergunta explícita. Por isso que eu estou colocando aqui. A pergunta implícita existente nessa habilidade é o quê? Qual a escola literária? Ou seja, ele vai falar mais ou menos o seguinte: o Olavo Bilac, ele tem uma tendência ao parnasianismo. Essa tendência pode ser traduzida por meio, aí ele pede para você completar. Basicamente, ele quer o quê? Uma característica que liga o Olavo Bilac ao parnasianismo. Então, qual a pergunta implícita? É do o que esse texto ele tem a ver com o momento da sua produção. Isso daí é muito simples, eu já sabia disso. Calma. Eu sei que tem gente aqui que ainda está entendendo isso daqui muito bem. Não vou passar adiante antes que todo mundo saiba isso bem detalhadamente. Então, a habilidade 15 é o quê? É o texto ligado ao seu contexto. Edu, habilidade 16. Pessoal,
quando você pega a habilidade 16 do Enem, ela fala o seguinte: é você relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de que, olha só, é você relacionar concepções. O que seria concepções, pessoal? É como você enxerga o quê? Como você enxerga a arte. Sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então, concepções e procedimentos para produzir o texto literário. Então, deixa eu colocar bem aqui no nosso pequeno resuminho. Aqui seria o quê? Concepções e o quê? E procedimentos para a construção do texto literário. É do em miúdos, o que que isso significa? Qual a pergunta implícita? Essa habilidade 16, pessoal, vai perguntar para vocês o quê? Olha, qual a pergunta implícita? Por que que esse texto que eu coloquei bem aqui acima dessa questão, está lá no comando. A tradução do comando é essa. Por que que esse texto que você está lendo, ele pode ser chamado de um texto literário? Por que que ele é um texto literário? Por que que eu chamo esse texto de literário e não jornalístico? Por que que eu chamo esse texto de literário e não narrativo? Por que que eu chamo esse texto de literário e não publicitário? Por qual motivo isso daqui é um texto literário? Pessoal, essa é a pergunta que o Enem faz para vocês. Lógico, de maneira implícita, exatamente de maneira implícita. Então, eu já tenho a resposta. Você precisa chegar no Enem já com essa resposta em mente. Ah, Eduardo, o que que torna realmente um texto literário é a tal da expressividade. É do expressividade. O que que seria isso? Quando é que você é uma pessoa expressiva? Eu sou uma pessoa expressiva quando eu me expresso, né? Quando você coloca para fora aquilo que você sente. Só que você vai colocar para fora o que você sente quando? Quando você relaciona a palavra, o verbo, a uma dimensão mais o quê? A uma dimensão mais intimista, a uma dimensão mais sua. Quando eu chego e falo, nossa, essa pessoa é uma flor. Eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que essa palavra flor não é literalmente o quê? Não é literalmente o órgão. Oh, não estou chegando querendo dizer assim. Nossa, você é uma flor. Eu estou querendo dizer que você é o órgão reprodutor de uma angiosperma, né? Eita, Eduardo, tu tá sabendo muito, viu? Como é que tu passa Eu já para espero mesmo. medicina? É angiosperma, né, Gabriel? Fera da botânica ele. Pronto. Beleza, olha só. Então, nesse caso, eu tiro a palavra de quê? De um sentido que é literal e jogo para um sentido que é expressivo, que é meu, que é conotativo. A linguagem, pessoal, a linguagem literária, ela é o quê? É uma linguagem simbólica. A linguagem literária, ela se utiliza de quê? Ela se utiliza do estilo. Eduardo, o que que é o estilo exatamente? O que que seria isso, estilo? Eu acho essa palavra estilosa. O que que significa? Estilo, pessoal, é uma área estudada na linguística que ela vai justamente ter o quê? Vamos lá. O que que nós temos dentro da gramática? Nós temos o significante, o significante. O que que é o significante, Eduardo? Por exemplo, a palavra casa. A palavra casa, ela é um significante, beleza? É um signo linguístico que tem o quê? É um significante que tem o seu significado. Então, o verbo, a palavra em si, as letrinhas juntas, elas representam o quê? Um significante. Só que esse significante vai ter o quê? Um significado, que aí é por si só que nós entendemos a palavra. Quando eu tiver estilo, vai ser justamente uma brincadeira utilizada pelo autor. Para o quê? Vai ser uma brincadeira que tu brinca com essa relação entre significante e significado. Não vai ser aquela relação dicionarizada, vai ser uma relação que psíquica que você tem com as palavras. Então, a grosso modo, Eduardo, vamos revisar isso daqui. Habilidade 16 é o quê? Habilidade 16 é concepções e procedimentos de construção do texto literário. Pergunta implícita, Edu, o que que torna esse texto um texto
literário. Beleza, tranquilo? Vocês vão ver que isso daqui cai demais, pessoal. E a habilidade 17 é. Ah, eu já dou a resposta aqui. Ó, olha só. Antes mesmo de você chegar no Enem, eu já estou te dando a resposta. É expressividade, é linguagem simbólica, é estilo, é relação psíquica com as palavras, são figuras de linguagem, é linguagem metafórica. É isso que torna o texto um texto literário. É ironia, são as figuras de linguagem em geral, beleza? E aí, para a gente finalizar, habilidade 17, pessoal. A habilidade 17, ela vai falar sobre o quê? Pessoal, eu costumo dizer que muitas vezes, quando tu vai fazer uma prova de vestibular, eu já recebi mensagem dessa maneira. Vitória, pode acreditar, foi no Enem 2020. Eu dava aula num cursinho aqui na cidade. E aí, Lívia, olha só, depois do Enem 2020, eu acho que foi na segunda-feira, me mandaram mensagem assim: Eduardo, pelo amor de Deus, não caiu uma única questão de literatura. Aí eu, como é a história? Não, Edu, não caiu não teve nenhuma questão de literatura. Era tudo interpretação de texto. Eu fiquei assim, como é a história? Não caiu uma questão de literatura? É porque a pessoa estava esperando o quê? Estava esperando que fosse aquela questão tradicional de uma prova, sei lá, do ensino médio que pergunta quais são as características do simbolismo. Não, o Enem não vai te cobrar isso, beleza? O Enem ele te cobra com perguntas implícitas. Aí a tua sensação a sensação tua não, porque aqui vocês sabem, mas a sensação daquelas pessoas que estão o quê? Que estão fora desse nosso ambiente acham o quê? Como é amigo, foi justamente isso, Gabriel. Como é amigo, não caiu uma de literatura. E aí, pessoal, olha só, para quem está fora desse nosso ambiente, às vezes olha para essa relação da literatura e pensa que tudo é interpretação de texto. Mas na realidade, não. Quando você tem um padrão na sua mão, tudo fica mais claro. Então, aqui na C5H17 seria o quê? Reconhecer a presença de valores sociais e o quê? E valores humanos dentro do quê? Dentro do texto literário. Vamos lá, Eduardo, em miúdos, o que que seria isso? Pronto, deixa eu pegar bem aqui, rapidão. Pronto. Meu bebê chegou essa semana. Tô fazendo a leitura da antologia poética do Vinícius de Moraes. E aí, por exemplo, pessoal, quando tu pega a antologia poética do Vinícius de Moraes, ele poderia muito bem te perguntar. Olha só, vou colocar aqui o poema O Rio. Uma gota de chuva a mais e o ventre grávido estremeceu da terra através de antigos sedimentos, rochas ignoradas, ouro, carvão, ferro e mármore. Um fio cristalino distante milênios partiu fragilmente, sequioso do espaço em busca de luz. Um rio nasceu. Eduardo, por exemplo, eu poderia muito bem perguntar quais são as características do Vinícius de Moraes. É o que a maioria o aluno experiente, ele está esperando, ele decorou uma série de características, e aí chega na hora da prova, essas características não são perguntadas. Por exemplo, se eu pegar um texto, como um texto do Vinícius, eu vou fazer o quê? Se eu fosse o produtor da questão, pensando em habilidade 17, eu colocaria um texto dele, um soneto, por exemplo, e eu perguntaria qual a relação humana existente dentro da temática daquele poema. Aí tu iria entender que o eu lírico, não nesse caso desse poema que a gente leu, mas, digamos, é um poema no qual o eu lírico ele está extremamente perdido de amor pela sua amada, por uma pessoa que ele conheceu. E aí você vai colocar dentro do seu texto que o amor, ele é o quê? Ele é uma emoção, é um valor social, é o quê? É um valor humano que liga, assim, de certa maneira, ao universal. Na aula de Vinícius de Moraes, pessoal, que a gente vai ter, eu vou falar o que para vocês? Olha só, o Vinícius, ele é um poeta que, diferentemente dos poetas da primeira geração do modernismo, ele caiu no gosto popular. Por quê? Os poetas da primeira geração, Gabriel, os poetas lá da primeira geração, Newton, eles estavam preocupados com o quê, Matheus? Estavam preocupados com o seguinte:
Tá vendo bem que essa tradição literária, tá vendo bem que essa tradição literária, a gente tem que bater em cima dessa tradição literária. A gente tem que construir uma arte totalmente nossa. E aí a primeira geração passou o tempo todinho batendo de frente, fazendo experimentalismo estético, uns poemas que ninguém estava acostumado com aqueles poemas. Você olhava, rapaz, esse poema aí é muito doido. Isso daí é loucura. Aí beleza. Passado isso, veio a segunda geração, uma geração mais madura. O Vinícius olha e fala: não, chega de experimentalismo estético. Já tivemos experimentalismo estético demais. O que eu quero agora? O que eu quero agora é falar sobre a emoção humana. O que eu quero agora é falar sobre algo do meu cotidiano, do meu dia a dia que me liga, entendeu? Ao que é ser humano. A minha responsabilidade não é mais falar somente o que é literatura e o que não é. Aí, meu amigo, Vinícius foi falar de quê, Gabriel? Vinícius foi falar de amor, rapaz. Ele foi falar sobre amor e falando sobre amor, o que aconteceu? Caiu no gosto popular. Tanto é que ainda hoje nós temos o quê? Nós temos os poemas do Vinícius rodando por aí, os poemas, as composições e são muito populares. Edu, tem como explicar de novo sobre a linguagem simbólica? Agora, com toda certeza. Então, pessoal, só para finalizar aqui, habilidade 17 é o quê? São os valores sociais e os valores humanos atualizáveis e permanentes dentro do patrimônio literário nacional. Então, por exemplo, vou citar aqui o Machado de Assis. Quando o Machado de Assis, lá em Dom Casmurro, coloca, por exemplo, eita, será que a Capitu traiu ou não traiu? Talvez, pessoal, uma das lições maiores que o Machado de Assis coloca para a gente não é nem isso, não é nem a fofoca. É lógico, a fofoca ela acaba fazendo com que você fique curioso, com que você termine o livro, mas ele deixa uma pulga atrás da tua orelha. Ele liga um valor social, um valor humano. Meu amigo, tome cuidado. Pode ter sido ele que pegou o chifre agora, mas lá na frente pode ser você. Mas não necessariamente, pessoal, a traição precisa ser o quê? Precisa ser um chifre. Pode ser também uma traição relacionada não a uma traição amorosa, mas uma traição entre amigos. Teu amigo foi lá e te passou a perna. Pode ser uma relação, uma traição dentro de uma relação de trabalho. Pode ser uma traição dentro da tua família. Tu chega lá, conta uma tia, eu vou te contar uma coisa, mas é só para você, ou então para tua prima, conta um segredo, uma viagem que você tá querendo fazer. Tu conta pra tua prima. Quando tu chega em casa, tua mãe já tá sabendo. Tu foi traído nesse caso. Então, o Machado de Assis, ele coloca o quê? Ele coloca uma temática que universaliza o ser humano. Então, aqui, pessoal, na C5H17, nós temos, sobretudo, essas temáticas universais. Quando, por exemplo, o João Guimarães Rosa, pessoal, eu tô falando muito, mas eu já vou para as nossas questões, tá bom? Eu falo muito mesmo, é porque é para implantar essa ideia na tua cabeça. Quando, por exemplo, o João Guimarães Rosa, ele coloca personagens extremamente simples, para falarem sobre a mais profunda filosofia, significa o quê? Significa que dentro daquele contexto, ele está querendo passar algo universal. Que por mais que seja a filosofia mais sofisticada do mundo, às vezes as pessoas mais simples ao teu redor te passam essa filosofia, te passam essa maneira de enxergar a vida. Então, esses valores sociais e humanos, eles são universais, estão presentes onde? Na literatura e especificamente na nossa literatura nacional, várias e várias vezes. Olha aqui, só explicando novamente, Edu, o que seria essa linguagem simbólica? A linguagem simbólica é uma linguagem repleta de quê? Repleta de figuras de linguagem. Linguagem simbólica é aquela linguagem que ela extrapola o denotativo, ela extrapola aquele sentido usual. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma hipérbole, é, se fores embora, chorarei rios. Opa, você literalmente não vai chorar rios, mas você quer demonstrar, dizer que a partida de alguém, ela é o quê? Ela é uma partida dolorosa.
tu coloca o que é um simbolismo para aquelas palavras. Tu diz de maneira exagerada que chorará rios, mas na realidade você só quer dizer o quê? Você só quer dizer que chorará muito. Beleza, Matheus? Deu para entender? Tranquilo? Então, aqui, ó, tudo isso daqui são sinônimos. Pessoal, tudo isso daqui são sinônimos. A expressividade, a linguagem simbólica, o estilo, a relação psíquica com as palavras, tudo isso está dentro do mesmo quê? Dentro do mesmo rol. Beleza? Pessoal, vamos fazer uma questãozinha para a gente treinar? Que a gente só vai com treino, pessoal. É assim, aqui o negócio é desse jeito. A gente vai para onde? A gente começa com o quê? A gente começa com a teoria e vai para a prática, meu amigo. Teoria e prática. Bora? Simbora, podemos? Olha só. Rapaz, já começamos aqui com o João Cabral de Melo Neto. Interessante, né? Bora, Edu, deixa de enrolada. Vamos lá. Primeira questão. Essa primeira questão, pessoal, tá aqui, ó, desse lado da coluna. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma cor azul. A poesia, a poesia, ela é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem. Pessoal, quando ele está dizendo bem aqui que a poesia, ela é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, ele só está dizendo o que aqui para a gente? Que é uma linguagem simbólica, que é uma linguagem expressiva. Sem necessariamente explicá-lo, exatamente. Então, por exemplo, quando eu chego e digo, você é uma flor? Não precisa explicar o que é flor. Fica implícito, beleza? Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945. Eita, Eduardo, tu já começou aqui. Tu já começou aqui com o João Cabral de Melo Neto. E ele é da geração de 45. Já é lá no final. Meu amigo, é porque aqui eu não vou. Como eu disse para vocês, aqui a gente vai se jogar ao mar. O meu objetivo aqui com vocês é pegar o texto literário e destrinchar ele. Lógico, vamos ter as aulas, especificamente, olha, essa aula aqui é da primeira geração, da segunda, mas lógico, o meu objetivo final é que, independentemente do texto literário que apareça no Enem para você, você consiga lidar com ele. Então, o sujeito lírico propõe a recriação poética de. Então, o sujeito lírico, ele está querendo recriar o quê? Recriar. Letra A, uma palavra, um urinol, uma ave, uma máquina ou um tecido. Bora lá. Ante. Opa, ante. Pessoal, quando eu chego e falo desse jeito, eu chego e vou falar desse jeito. Nossa, Vitória, tu é tão anti. Nossa, Maria Clara, tu é tão anti. É o quê? Quando eu chego e chamo uma pessoa de anti, é porque ela é uma pessoa o quê? Contrária, beleza? Então, anti-contrária. Anti o quê, pessoal? Anti-ode. Então, é alguém que não quer uma ode. Eita, Eduardo, mas o que que seria ode mesmo? Pessoal, vocês lembram? Ode é um gênero literário. É um gênero literário o quê? Lírico, beleza? E na ode, geralmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma figura e vou colocar essa figura lá em cima. Eu vou reverenciar essa figura. Então ele está falando que esse poema é anti-ode, beleza? Não sei. Eduardo, qual a temática mesmo do poema? Não sei. Vamos ler aqui para entender ele direitinho. Deixa eu ver, fica legal? Eu acho que fica. Eu vou pegar uma cor mais clara aqui. Pronto. Acho que pronto. Poesia. Não será esse o sentido em que Olha só. Ele coloca um ti bem aqui, correto? Cadê? Que te escrevo. Ou seja, ele está falando exatamente com a poesia. Então ele chega. Qual o nome dessa figura de linguagem bem aqui, pessoal? Quando ele coloca bem aqui. Poesia, vírgula. É um chamamento, correto? Esse chamamento, gramaticalmente, como é que a gente chama ele? A gente chama Tipo, esse chamamento de. Alguém sabe? Vo... vocativo. Isso. Perfeito, Gabriel. Esse vocativo, esse chamamento dentro da estilística, o vocativo dentro da estilística, a gente chama de quê? De apóstrofe, tá bom? Então temos aqui uma apóstrofe. Poesia. Então eu estou falando com a poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo. Então, calma. Eu coloquei o quê? Eu coloquei no papel a palavra flor. Mas ainda não é esse sentido que eu estou querendo dar. Eu estou querendo dar outro sentido.
Te escrevo flor, eu coloco flor no papel, coloco o significante flor no papel. Não uma flor, só que o significado vai ser qual, Eduardo? Não uma flor, nem aquela flor, virtude, em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor. Então, flor é simplesmente o quê? Flor é simplesmente o significante palavra, beleza? Só que verso inscrito no verso, então quando eu coloco essa palavra flor dentro do meu verso, como as manhãs no tempo. Então, a flor, dentro do meu verso, ela significa o quê? Ela significa como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, ganhando uma dimensão simbólica. O salto fora do sono quando o seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, um manjar de flores. Ou seja, pessoal, ele pegou o quê? Ele pegou a palavra flor. A palavra flor, Eduardo, ela é o quê? Ela é o tal do nosso significante, correto? Lembra que nós temos aquela relação entre significante, a palavra isolada em si, ela é apenas significante. Só que ela, dentro de um contexto, ela tem o quê? Ela tem um significado. Significante e significado. Só que nesse caso, o João Cabral de Melo Neto, ele veio aqui e disse o quê, meu amigo? Eu quero uma relação psíquica, eu não quero a relação usual que eu tenho com a palavra. Flow para mim agora vai ter o quê? Vai ter um novo significado. Flow é o quê? Flow para mim, no meu verso é o quê? Flow é o salto da ave para o voo. Então, pessoal, nesse poema aqui, especificamente, o que que aconteceu? Foi a recriação poética de quê? Olha só, vamos lá. Aqui é uma questão mais simples, que você bate o olho, você resolve. Mas a gente pode levar uma coisinha a mais. Como eu sempre falo para vocês, sempre, nunca a gente pode esquecer, pessoal, sempre divida no Enem o quê? Basicamente, o Enem, na maioria das vezes, ele tem sempre essa palavrinha que singulariza a alternativa. Nós temos a relação de termo técnico e detalhamento. O termo técnico é aquele termo que responde explicitamente àquela palavra que resume toda a alternativa. E o detalhamento, Eduardo? O detalhamento é algo que puxa uma informação lá do texto. Então, aqui, somente pelo termo técnico, qual seria o nosso gabarito? Ele está recriando o significado de quê? A recriação poética é sobre o quê? Sobre a palavra, sobre um urinol, sobre uma ave, sobre uma máquina ou sobre um tecido? Exatamente, perfeito, pessoal. Sobre uma palavra. Então, ele está recriando aqui justamente uma palavra. Edu, tu é teimoso, tu marcou sem nem mesmo ter lido o comando. Desculpa, verdade. A gente nunca pode marcar sem antes verificar o comando, não. O detalhamento. Uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada. Sim. A fim de assumir novos significados, perfeito. Nesse caso, a gente viu que tem estilo, beleza? Tranquilo? Pessoal, podemos fazer outra, aí depois a gente volta para o coisa, aí depois a gente volta para a teoria, pode ser? Vamos fazer aqui outra. Vamos lá. Olha só, questão de número 2. Sempre, 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 a gente inicia uma questão por onde? Pelo comando da questão. Primeira coisa que a gente sempre faz é saber o motivo pelo qual a gente deve ler o texto acima. Pois vamos lá, olha aqui o comando da questão. O comando da questão fala assim, Aline. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever. Vamos lá. Ele está falando para a gente que existe uma comparação, beleza? Existe uma comparação entre o quê? Entre o ato de escrever, entre o ato de escrever com o quê? Então, basicamente, ele está querendo o quê? Ele está querendo que você perceba. O João Cabral de Melo Neto, nesse poema, ele está comparando o quê? O ato de escrever com exatamente o quê? Eita, Eduardo, tu gostou, né, de João Cabral de Melo Neto nessa lista? Gostei, pessoal. Olha só, deixa eu ver se eu encontro bem aqui um espaçozinho vazio. Pronto. Eu vou colocar bem que nem. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí eu coloco bem que nesse espaço. Eita, mas não ficou tão legal, não.
Eu vou colocar bem aqui nesse espacinho. Dá pra gente fazer bem aqui. Pronto. Vamos falar bem aqui rapidamente de João Cabral. Pessoal, eu tenho até lá no meu Instagram um quadrozinho que eu chamo Cinco Conceitos sobre. Nesse quadro, Eduardo, tu faz o quê? Basicamente, eu coloco conceitos para vocês, corriqueiros, que eu diria que são conceitos que, se você souber, se você chegar no Enem com esses conceitos, muito provavelmente você consegue resolver as questões dos autores. E eu até separei lá uma lista bonitinha, deixei tudo listado para que vocês não tenham erro. Para não ter erro, para ficar bem fácil de procurar. Eu não sei se eu ainda fiz o do João Cabral de Melo Neto, eu vou até verificar depois. Mas quando nós falamos de João Cabral de Melo Neto, primeira coisa é que a gente chama ele de quê? Ele é da última geração, ele é lá da última geração do modernismo. A gente vai estudar ele direitinho. E a gente costuma chamar ele de neo-parnasiano. Vamos lá. Eduardo, o que que é o parnasianismo? O que que é o parnasiano em si? Pessoal, o parnasiano é, sobretudo, aquele poeta que está preocupado com o quê? O parnasiano, ele está preocupado com a arte. Ele está preocupado com o quê? Principalmente com a metalinguagem. O parnasiano, ele costuma produzir o quê? Metapoema. O que que é metapoema mesmo, Eduardo? Olha só, hoje é o dia de conceitos. Hoje é o dia que a gente vai ver muitos conceitos aqui. Então, Edu, o que que seriam metapoemas? Meta, pessoal, meta de metalinguagem, ou seja, o principal elemento da comunicação é o próprio ato de escrever. É um poema que fala sobre o ato de fazer um poema. Show? Tranquilo? E aí, só que o que que acontece? Ele é neo. Quem é neo, fica o quê? Quem é neo é porque é novo, traz novidade, é diferente. Então, pessoal, pelo amor de Deus, quando você vê que o João Cabral de Melo Neto, bem que ele é neoparnasiano, esse neo, especificamente, ele implica que esse autor traz uma novidade. Ou seja, ele não faz mais do mesmo, não. Não é só essa história, ele é neoparnasiano, então ele só fala sobre metapoema. Vamos lá. Quando eu estou falando de parnasianismo, quem é que deveria fazer poema? A comparação do poema era sobre o quê? Ele comparava o ato de fazer poesia com o quê? Com a estrutura de quê? Com a estrutura de lapidar o ouro. Então ele se compara o fazer poético com o trabalho de quem? De um ourives, de um artesão. Pessoal, um trabalho que lidar com o ouro, mexer com o ouro, fazer uma aliança, fazer um colar, polir o ouro. Isso daqui é uma atividade o quê? Nobre, entendeu? Só que o João Cabral de Melo Neto, ele é neo, ele traz novidade, entendeu? Então, o João Cabral de Melo Neto, a gente chama ele de engenheiro das palavras, e a gente diz também, deixa eu até colocar uma informação a mais para vocês, ele é o tal do poeta cerebral. Ele é o poeta cerebral por quê, Eduardo? Meu amigo, existem pessoas, e eu cito aqui, por exemplo, o Vinícius de Moraes, o Fernando Pessoa, que pela inspiração, sabe, parece que existem pessoas que nascem com uma habilidade sobre-humana para escrever. Parece que existem pessoas que nascem com uma habilidade sobre-humana para jogar futebol. Parece que existem pessoas que nascem com uma capacidade sobre-humana, por exemplo, para pilotar avião. Outras não. Outras têm que ir pelo quê? Pelo esforço, meu amigo. Eu, Eduardo, por exemplo, aqui, meu amigo, se eu fosse depender de inspiração, eu estaria morto. Mas, pessoal, eu tenho pelo menos dedicação, entendeu? Dedicação. Quando a gente não tem uma coisa, a gente compensa pela outra. O João Cabral de Melo Neto, ele se considerava o quê? Um poeta cerebral. Ou seja, o que que significa isso? O negócio dele não era a inspiração. Eduardo está dizendo que o João Cabral de Melo Neto, ele não era inteligente. Pelo contrário, ele era inteligentíssimo. Só que ele mesmo fala nas entrevistas dele que o negócio dele não era uma inspiração. Ele acordou, meu Deus do céu, hoje eu vou falar de amor aqui, e já vinha com o poema todo pronto. Não. Ele era aquele poeta que ganhava o quê? No suor.
Beleza? Então, Edu, só voltando aqui, por que que ele é neoparnasiano? O parnasiano, ele comparava a atividade poética ao quê? A uma atividade extremamente nobre. Ao João Cabral Melo Neto, ele compara a atividade poética ao quê? Deixa eu colocar aqui. Ele comparava a atividade poética a catar feijão. Olha só, olha a comparação que ele faz. Catar feijão, catar feijão. Inclusive, pessoal, eu peço até uma ajudinha para vocês. Se vocês puderem, tirem aí uma fotinha do coisa, tirem uma fotinha aí dessa aula e marquem lá no Instagram, tá bom? @medlinguagens. Mostrar que tá todo mundo aqui domingo pela manhã aprendendo literatura. Então, olha só, momento jabá. Mas voltando aqui, catar feijão. João Cabral de Melo chega e fala o seguinte: meu amigo, catar feijão. Catar feijão se limita, catar feijão tem uma proximidade. Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Catar feijão se limita, tem uma proximidade muito grande com o quê? Com escrever. Se limita, é quase a mesma coisa. A gente consegue ter um grau de comparação. Aí ele vai começar a comparação dele. Olha como é que ele faz a comparação dele. Olha só. Como é? De um lado, você joga-se os grãos de água no alguidar. Ou os grãos na água da alguidar. Então, tá lá uma panela, uma bacia. Aí tu vai fazer o que com feijão? Tu vai colocar o feijão aqui na água. Quem nunca fez isso? Então, tu pega, eu, Eduardo, não sei nem como é que faz feijão. Então, tu coloca o feijão lá na água e as palavras tu vai colocar o quê? As palavras tu vai colocar na folha do papel. Então, já começa aqui uma comparação. Um tu coloca no alguidar, outro coloca no papel. E depois joga-se fora o que boiar. Então, tudo aquilo que não boiar, pessoal, tudo aquilo que você enxerga que não presta, você faz o quê? Você joga fora. Aquilo que é leve, que tá oco por dentro, tá o quê? Você joga fora. Só que ele chega e fala o seguinte: certo, meu amigo, toda palavra boiará no papel. Pessoal, por que que ele fala que toda palavra boiará no papel? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, eu tenho certeza. Você escreve uma redação, aí você, rapaz, aqui é o Carlos Drummond de Andrade, meu amigo. Cara, que redação fantástica. Tá muito boa. Aqui é nota 1000. No mínimo, aqui é 1.000. Eu acho que o corretor vai me dar 1.100. E aí, pessoal, você acha que a tua redação tá muito boa. Aí, tu entregou. Aí, aí quando o corretor devolve o teu texto, parece que o teu texto vem sangrando. Aí tu olha assim, meu Deus do céu. Aí tu já, às vezes a gente fica com raiva, né, do corretor. Rapaz, esse infeliz não sabe corrigir direito. Fulano de tal, se fosse fulano de tal corrigir minha redação, com toda a certeza do mundo, eu acertaria era tudo. Então, pessoal, o que que acontece? Aí tu vai ler aquele texto que à primeira vista tava tão lindo, tava tão bonito, Alana. Tu olha assim, rapaz, foi eu que escrevi isso, bem aqui. Meu Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? Olha o tanto de que eu coloquei na minha redação, rapaz. Olha aqui, eu repeti palavra, não usei o coesivo certo. Meu Deus. Ou seja, pessoal, por que que o João Cabral de Melo Neto, ele fala que toda palavra boiará no papel? Porque o texto em si, ele depende muito do quê? Ele depende muito de uma relação que você tem com ele naquele momento específico. Tu escreve um texto aqui, lá na frente tu, eita, mas esse texto tá ruim. Isso daí é o quê, pessoal? É o nosso processo de amadurecimento. Então, toda palavra poderá boiar no papel. Água congelada, poxuma o seu verbo. Pois, para catar esse feijão, então, na hora de catar esse feijão, você tem o quê? Você pode soprar. E ao soprar nele, você vai jogar o quê? Você joga fora aquilo que é leve, você joga fora aquilo que é oco, aquilo que é palha, aquilo que não presta. Só que o que que ele está dizendo, meu amigo? Tome muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Nesse catar feijão tem um risco muito grande. Qual é esse risco, Eduardo? O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, aquilo que for pesado, digamos que tem um negocinho, uma surpresinha pesada ali, e tu soprou, e esse soprar não jogou esse grão pesado.
E esse grão pesado é o quê? É uma pedra ou alguma coisa que é indigesto. Eita, rapaz. Você encontrar uma pedra no feijão é o quê? É de quebrar o quê? É de quebrar os dentes. Então não presta, né? Então tem um risco. Então, pessoal, olha só. Estou fazendo aqui a questão bem detalhadamente para vocês. Aqui uma pedra. Uma pedra no feijão é bom ou ruim? É péssimo. Só que ele vai dizer que também na leitura nós podemos ter pedra. Pessoal, o que que é uma pedra dentro do quê? O que que é uma pedra dentro do texto? Certo, não? Quando há o catar-palavras, a pedra dá à frase o seu grão mais vivo. Opa, ele está dizendo que uma pedra dentro de um texto literário é o quê? É o seu grão mais vivo. Ou seja, uma pedra dentro da literatura é positivo. Dentro de um texto literário é positivo. Por quê, Eduardo? Porque a pedra, pessoal, é aquela palavrinha que vai obstruir a leitura fluviante. É aquela palavrinha que vai obstruir a leitura o quê? Flutual, aquela leitura rápida demais. Eita, deixa eu ler aqui e terminei. É aquela palavra que vai chamar a tua atenção. É aquela palavrinha que tu tá lendo aqui, tudo bonito, aí tu olha. Eita, o que que é? É abnegação. Abnegação. Aí tu fica com aquilo na tua mente. Abnegação. O poeta iscou a tua atenção com o quê? Com um risco. Qual risco, pessoal? Pedra. Então, olha só, fizemos tudo, tudo, tudo. Olhamos para o poema de maneira bem técnica, olhando o que o João Cabral de Melo Neto escreveu, fazendo uma comparação. João Cabral de Melo Neto, né, o parnasiano. Pessoal, qual a novidade? Olha só, o parnasiano, ele compara o quê? Ele compara a atividade poética, a metalinguagem, ao quê? A uma atividade de artesão, a uma atividade nobre. Aqui o João Cabral de Melo Neto está fazendo uma comparação com algo o quê? Com algo banal do dia a dia. Então, quando falarmos do modernismo, uma das características tão importantes que o modernismo trouxe foi justamente essa. O poeta moderno, ele tem como preocupação o quê? O seu cotidiano banal. A temática do poeta moderno virou o quê? Virou justamente o cotidiano banal. Então, nesse caso, qual vai ser o nosso gabarito? Vou dar um minutinho, tá bom? Para vocês pensarem. Pensem aí. Tomar minha aguinha aqui, um café. Olha aí, já tem gente com gabarito. Rapaz, vocês são rápidos. E aí, meu povo, podemos? Olha só, olha o que é que eu falei para vocês. Por mais que seja uma aula introdutória, a gente não vai de jeito a que a gente vai se jogar a uma questão. Essa questão ela aparentemente, depois da gente ter conversado aqui, ela é uma questão simples, aparentemente, mas ela lá no banco de questões do Super Prof, ela é uma das questões que é de nível elevado, então muito cuidado. Olha só, o Matheus perguntou aqui, deixa eu ver. Essa característica, relação neoparnasiana do Cabral de Melo Neto, se repete nas questões com toda certeza. Pode ter certeza, Matheus, que isso daqui é uma das coisas mais perguntadas que existe em relação ao João Cabral, tá bom? E aí, minha gente, qual o gabarito de vocês? Eduardo, eu não vou colocar no chat, não, porque eu tô com medo de errar. Meu amigo, é melhor você errar agora
do que você errar no dia da prova. Rapaz, que história é essa? Aqui nós estamos dentro da comunidade. Aqui é o momento que tá todo mundo, ó, é tranquilo. Isso, exatamente, pessoal. Beleza. Pessoal, esse ambiente aqui é nosso, cara. Esse ambiente aqui não tem negócio de julgamento. Aqui a gente está aqui para aprender, para aprender. Olha só. Letra A. Recupera para a literatura a concepção que orientava a literatura dos folhetos no Nordeste, o cordel. Não, a gente vai estudar direitinho o cordel. Não é essa característica do cordel, tá bom? Cordel é uma literatura um pouquinho mais simplificada. Aqui você percebe que o João Cabral de Melo Neto, ele tem o quê? Ele tem sim a característica parnasiana que seria o quê? O apuro formal. Ele é neo em quê? Ele é neo em trazer a novidade temática. Então, aqui não recupera, beleza? Letra A tá falsa. Letra B, que vocês falaram aí que iriam de B. Inverte certa concepção erudita da poesia. Opa, comparar, comparar, fazer poético a catar feijão algo banal do nosso dia a dia? Sim, ele no caso, ele faz essa inversão com toda certeza. Quer ver como a atividade elevada, sublime e separada do cotidiano banal? Ele está dizendo aqui que inverte essa concepção. Ele inverte, pessoal, essa concepção com toda certeza. Parabéns, galera. Realmente é o nosso gabarito. Letra B. E do mais, eu fiquei em dúvida nas outras. Poderia comentar? Agora. Escreve a poética do autor no regionalismo literário. Pessoal, eu sei que vocês ainda não viram isso daqui, a gente ainda vai ver juntinhos, mas quando a gente fala de regionalismo literário, nós estamos falando de quê? Da segunda geração do modernismo, tá bom? E essa segunda geração do modernismo, mais especificamente o quê? A parte lá prosa, da prosa moderna da segunda geração. Por exemplo, Graciliano Ramos, por exemplo, Jorge Amado, por exemplo, Raquel de Queiroz, tudo bem? José Lins do Rego. Então, toda essa galera ela vai estar inserida aqui nessa segunda geração. Aqui não. Letra D. Reata com a tradição parnasiana. Eita, Eduardo, ele tá fazendo o quê? Tá fazendo metapoema, então eu sei que ele é neoparnasiano. Olha só como tu erraria essa questão, dessa maneira. Eu decorei, Eduardo, que o João Cabral de Melo Neto, ele é neoparnasiano, então tá aqui, ó, letra D tá falando que ele é neoparnasiano, então pode marcar, calma. Que concebia a arte poética como um ofício de artesão ou artífice. Pessoal, para você catar feijão, essa comparação que ele faz é algo feito por um artesão ou por um artífice, uma pessoa que lida, por exemplo, um, com uma atividade extremamente específica? Não. Então aqui está falso. Letra E. Contrapõe-se ao elitismo paulista que repudiava o primitivismo e as culturas rústicas. Aqui a gente vai ver que tem a ver com a primeira geração do modernismo. Sobretudo quem, pessoal? Sobretudo, por exemplo, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, tá bom? Manuel Bandeira também se insere aí. Então aqui tá falso, beleza? Ele não está se contrapondo ao elitismo do modernismo paulista. Não está fazendo essa contraposição. Portanto, nosso gabarito letra D de bola. Pessoal, até agora, até este momento, tá tudo ok? Tá tudo tranquilo? Tá dando para entender? Se vocês me disserem que esse ano a gente continua. Deixa eu ver aqui. Pronto, maravilha. Pronto, Maria Clara, tudo ótimo. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha o nosso conteúdo teórico aqui. Vamos dar prosseguimento. Então, até o momento, eu falei para vocês que o Enem iria cobrar para vocês de três maneiras. Ou ele iria te perguntar qual é a escola literária, lógico que não diretamente. Ele vai te perguntar o que que torna aquele texto um texto literário. É expressividade, é linguagem simbólica, é relação psíquica com as palavras, tudo bem? E, por último, valores sociais e humanos atualizáveis dentro do patrimônio literário nacional. E aí, pessoal, quando a gente fala de literatura, a gente tem sempre que entender conceito inicial, conceito 01, conceito importante. Olha, valeu, Gabriel, show. Já contribuiu com o marketing. Daqui a pouco eu te reposto, beleza? E quem puder, manda lá
tira uma fotinha e assistindo a aula e coloca lá no story, beleza? Que daqui a pouquinho eu reposto você. Então, olha só, pessoal, conceitos iniciais que a gente sempre tem que ter em mente. Cara, ficção e realidade, muitas vezes elas se misturam, beleza? A literatura, ela vai ter sempre o quê? Quando você tem uma mistura entre ficção e realidade, a gente não diz que é uma obra o quê? É uma obra verídica. Não, você nunca vai chegar e falar que a literatura, que, por exemplo, Eduardo, por exemplo, lá e sei lá, Hum, lá no José Lins do Rego, ele conta uma história, ele conta histórias que ele viveu na infância dele. Logo, é o quê? É uma narrativa verídica? Não, você nunca vai chamar de narrativa verídica. Você vai chamar de uma narrativa vero verossimilhante, tá bom? Eduardo, o que que é essa verossimilhança? O que que seria isso? O que que é algo verossimilhante? Algo verossimilhante é algo que tem uma proximidade muito grande com a realidade. Só que o que que é literatura, pessoal? Literatura é arte. Literatura é extrapolar o que é verdadeiro, entendeu? Literatura é uma maneira de se expressar. Então, nesse caso, tu nunca pode chegar e dizer que a literatura é documental, que ela é 100% verídica. Não, a literatura ela é o quê? Verossimilhante. E aí, só lembrando, o autor, quer queira, quer não, ele coloca o quê? Ele coloca dentro da obra dele aquilo que ele está passando, o contexto em que ele vive. Então, toda obra de arte, quer queira, quer não, ela é o quê? Ela é uma apresentação da realidade. Pessoal, uma apresentação. Eu não estou dizendo que ela é o quê? Um documento que representa a realidade fidedigna. Não. A literatura ela não se compromete com algo que é fidedigno, mas com algo que é representativo, que é de apresentação. E aí, pessoal, olha só. Quais são os agentes da produção literária? Quem é que está por trás da produção literária? Logicamente, o artista, ele preserva o quê? Os valores e também os costumes, tudo bem? Eu estou apresentando aqui o quê para vocês? C5H15, da sua época em que vive, e ele expressa algo de natureza o quê? Algo de natureza que é coletiva, algo que é de natureza o quê? Social. Tranquilo? Beleza? A obra de arte, ela interage com o público, em relação à linguagem e estruturação, pessoal, nós estamos falando de quê? Dos agentes. Ou seja, a produção literária, ela é envolvida por uma série de características, por uma série de determinantes. Então, primeiro, o artista, ele vai lá e escreve, a interação que tem com o público, a maneira como a linguagem está escrita. Por exemplo, deixa eu ver bem aqui. Por exemplo, quando você pega uma obra de arte, quando você pega, por exemplo, uma obra literária que ela vai além daquilo que a gente está acostumado, é, que a gente está tão acostumado com a pontuaçãozinha toda bonita. Quando tu resolve inovar, opa, aquilo gera estranhamento. Ou seja, a forma como você trabalha a linguagem, ela é o quê? Ela é uma das determinantes, tá bom? Então, por exemplo, quando tu pega no Macunaíma, o Macunaíma, ele não tem aquela o Macunaíma do Mário de Andrade. Ele não tem aquela preocupação formal em te passar uma linguagem toda bonitinha, toda muito bem pontuada. Não, ele está preocupado em representar a linguagem assim como ela é na vida real. Ou seja, uma linguagem diferenciada, uma linguagem relacionada sobretudo com o quê? Sobretudo com a maneira como as pessoas falam. E a estruturação, lógico que é importante. Além disso, o suporte, pessoal. Imagina o seguinte, literatura. A literatura, ela pode estar presente em vários locais. Mas se eu escrevo, por exemplo, digamos que você escreve crônicas. Você escreve crônicas para um jornal. Opa, tu vai o quê? Tu vai condicionar o teu texto àquele contexto. Então, às vezes, uma crônica, Eduardo, é o quê? É um texto narrativo que tem inspiração o cotidiano. Por quê? Por conta do suporte. Uma crônica, Edu, uma crônica. Ela nasce onde? Ela nasce justamente no contexto jornalístico. É uma narrativa que tem como inspiração o cotidiano, aquilo que é vivenciado. Então, o suporte, ele implica.
Ele interfere? Com toda certeza, ele é um dos agentes, tá bom? Além disso, Eduardo, qual a função de um texto literário? Cara, diversas. São diversas funções. Não dá para você simplesmente chegar aqui e categorizar. São todas essas as funções, mas eu trago aqui a literatura. Ela tem a possibilidade de você sonhar. Cara, quantas e quantas vezes você não. Por exemplo, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li foi Anjos e Demônios, do Dan Brown. Nossa, isso daqui eu acho que foi lá em 2007, salvo engano. Nossa, tem muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo. Eu lembro que foi muito engraçado porque foi uma obra que me impactou muito. Eu lembro que eu via aquela descrição das ruas da Europa, aí eu ficava, cara, eu quero ir um dia aqui, eu quero ir no Vaticano, eu quero conhecer como é que funciona as esculturas do Bernini, pegar aqui basicamente essas esculturas do classicismo, isso daqui é muito massa e tal. Então, gera o quê? Gera uma possibilidade de você sonhar, gera uma possibilidade de você ir mais longe. A literatura, pessoal, ela provoca o quê? Reflexão. Cara, quantas e quantas vezes você não lê um poema e você reflete sobre o que você está fazendo na sua vida? Às vezes um poema, às vezes uma literatura, ela te salva. Ela te salva, tá ali triste, cara. Não consigo enxergar mais um sentido para a vida. Parece que tá tudo dando errado. Parece que eu não consigo fazer nada. Eu sou um bosta, eu sou um merda. Meu Deus do céu, tudo que eu faço na vida, meu Deus do céu, não dão uma alegria. Não passei ainda. Às vezes a gente tá na cidade, vou me incluir com você, eu ainda sou jovem. A gente tá nessa cidade, pessoal. Ah, não passei no vestibular ainda, meu Deus do céu, eu sou um fracasso. Não, longe disso, pessoal, pelo amor de Deus. Aí você pega um texto literário, você vê que a vida, ela é muito mais complexa do que às vezes a nossa cabeça, que é linear. É porque a gente ainda não viveu o suficiente. E às vezes a gente olha o quê? A gente olha um texto, a gente pega um texto de alguém que tem mais experiência do que a gente, aí quando tu vê a vida por outros olhos, aquilo te gera uma reflexão e tu volta o quê? E tu volta mais forte. Exato. E assim, tipo, é esse pensamento, às vezes, tudo que eu faço é errado. Cara, que história é essa? Por isso que a literatura, ela provoca essa reflexão e é muito importante, pessoal. É muito importante você ter o contato com a literatura para que você tenha o quê? Para que você tenha um olhar expandido. Quando você pensar que você já viveu o suficiente, você não viveu foi nada ainda. Por isso que tenham a experiência de ler textos de alguém que já viveu mais do que você. Literatura, evidentemente, divertimento. Cara, quem já quer assistir Auto da Compadecida? Cara, eu já li o livro, não vou dizer nem o livro, já li o roteiro, já que é um texto dramático, já que é um auto. Cara, e aquilo dali, meu Deus do céu, é super divertido. E assisto o filme uma, duas, três vezes, e todas as vezes é dando risada. Então, literatura, cara, literatura tem esse caráter também de quê? De divertimento. Literatura é um alicerce o quê? Para a construção da sua identidade, para a construção da sua personalidade, tá bom? Para você se encontrar no mundo. Literatura, pessoal, ensina a viver. Literatura, por exemplo, quando você. Pronto, deixa eu pegar aqui novamente. Eu vou pegar meu livro da estante todinho. Mas já rapidinho. Essa daqui, por exemplo, deixa eu ver. Essa daqui foi uma obra muito significativa para mim, Crime e Castigo. É, foi uma das obras assim que eu me debrucei muito, assim, sabe? De você. Tem obras assim literárias que você lê e você passou por elas, tipo, pegando ali as minuciosidades, pegando o contexto, entendendo toda a obra. Só que tem obras literárias que você gosta tanto que você acaba decorando, memorizando ali trechos, frases, e o Crime e Castigo para mim foi uma foi uma obra que eu me debrucei muito sobre, foi realmente porque eu gostei muito. E pessoal, é engraçado porque eu acho que uma das maiores lições do Crime e Castigo é sobre a questão de você é uma lição de humildade na face da terra. Eu acho que é uma lição de humildade que ela te passa.
É basicamente você entender, meu amigo, pare de arrogância, não viva com arrogância, não ache que você é melhor do que os outros, não ache que, principalmente aqui que nós estamos num contexto que todo mundo estuda, que todo mundo tem acesso ao conhecimento, graças a Deus, às vezes você aprende alguma coisa e o sentimento humano é o quê? O sentimento humano, às vezes, a tendência é se tornar soberbo. E essa obra, por exemplo, ela ensina a viver justamente isso. Se aquiete. Se aquiete. Você sabe alguma coisa, mas você não é melhor do que ninguém, não. Você pode cometer qualquer atrocidade como qualquer outro ser humano. Você tem as características universais que qualquer ser humano tem. Então, deixe disso. Não é dinheiro, não é conhecimento, não é nada disso que te faz melhor do que o outro. E você nunca vai ser melhor do que o outro. Você vai ser o quê? Você é uma pessoa comum. Então, respeite os seus semelhantes. Dê bom dia para o porteiro. Seja humilde com as pessoas. Literatura te ensina a viver. Esse livro aqui especificamente, ele é fantástico. Ele é Dostoiévski, quem puder, leia. Depois do Enem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Além disso, pessoal, literatura como um fator de engajamento. Como assim, Eduardo, fator de engajamento? Deixa eu te explicar. Vamos pegar aqui o modernismo para explicar isso daqui. Quando a gente estiver falando da segunda geração do modernismo, pessoal, a gente vai estar falando de quê? De um período de guerra. Meu amigo, se está em guerra, como é que está a situação? Imagina, por exemplo, que hoje o Brasil entre em guerra com a Argentina. Tu iria ficar feliz? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que tu ficaria o quê? Tu ficaria angustiado. E era justamente o que estava acontecendo com a galera aqui. A galera estava com uma angústia. Eduardo, essa angústia, ela foi traduzida em quê dentro da poesia? Pois pronto, vamos lá. Alguns autores com essa angústia no peito pensavam o seguinte, meu amigo, eu tô mal, viu? Cara, o mundo tá se acabando, tá todo mundo se acabando em guerra. Alguns dos autores traduziam essa angústia em quê? Traduziam essa angústia em espiritualidade. Era mais ou menos eu pensar o seguinte: rapaz, tá o mundo se acabando, mas eu não consigo dar conta de resolver todos os problemas do mundo, não. Meu amigo, se eu for ficar pensando o dia inteiro que tá tendo guerra, eu vou ficar doido. Então, eu vou me voltar para o quê? Para a espiritualidade. É aqui que nasce o caráter neossimbolista dos autores da segunda geração do modernismo. Eduardo, quem, por exemplo? Cecília Meirelles, beleza? Cecília Meirelles, Murilo Mendes, beleza? Então aqui você tem um olhar transcendente. Por quê? Meu amigo, eu não vou dar conta, eu não consigo dar conta de jeito nenhum nesse monte de tragédia, não. Se eu for ficar vendo para isso, eu vou ficar depressivo. É exatamente, Matheus, um escape do mundo real. Só que tinha outros autores, como o Drummond. O Drummond pensava mais ou menos o seguinte, rapaz. O mundo está se acabando. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa angústia que eu estou sentindo, eu tenho que mudar isso daqui. Eu tenho que mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Essa angústia, ela era traduzida, sobretudo, em quê? Em engajamento. Ou seja, ele utilizava a poesia como uma forma de modificar o seu redor por meio da palavra. Beleza? Então, pessoal, aqui basicamente um grande resumão do que a literatura pode te passar. Não menos importante, pessoal, a linguagem literária. Está aqui um resuminho do que seria a C5H16. Literatura é o quê? Literatura, pessoal, é arte. Literatura é o que, Eduardo? Arte. Só que, por exemplo, a arte, quando fala em arte, tu já pensa em quê? Ah, Eduardo, eu já penso em uma pintura muito bela, uma Mona Lisa, por exemplo. Beleza, tudo ótimo. Só que aqui é uma arte que trabalha com o quê? Com a palavra. Então, a manifestação da arte literária é por meio da palavra. E a arte literária, ela utiliza o quê? O estilo. Se tu abre a gramática do Bechara, tu vai encontrar esse conceito lá. Eu trago sempre o melhor para vocês. O estilo. Pessoal, a gente já termina, tá bom? Eu sei que a aula já prolongou um pouquinho, 1 hora e 10 de aula, mas já já a gente termina, tá bom? Me dê, ó, abram o coração de vocês, me deem mais alguns minutinhos, tá bom? Mais 20 minutos, 15 minutinhos. Olha só,
O estilo é a solução para se fazer a língua da representação intelectiva. Então, o estilo é a maneira como a representação que tu tem dentro da tua mente vai servir o quê? As funções não intelectivas da manifestação psíquica e do apelo. Então, tu tem uma palavra bruta, tu tem um significante bruto, e esse significante bruto, como a palavra flor, vai o quê? Vai se tornar algo diferenciado. Então, tu deforma os fatos gramaticais. Ah, Eduardo, eu sei que flor é o quê? É o órgão de reprodução das angiospermas, pois tu vai deformar esse conceito, tu deforma esse fato gramatical, quando por eles aquelas funções não poderiam figurar. E tu figura o quê? Tu figura o novo significado. Estilo é isso, tá bom, pessoal? Literatura, pessoal, trabalha com sentido conotativo essencial para a literatura. Já vimos isso hoje. E, além disso, a literatura, ela trabalha com o quê? Com a plurissignificação. Ou seja, as palavras assumem valores diferentes. Outra coisa, dentro da linguagem literária, tem sobretudo o quê? A tal da polissemia. É do que é mesmo a polissemia? É uma polissemia, é o que nós chamamos de dispersão. Dispersão semântica é uma palavra que assume sentidos diferentes. Ou seja, o que é dispersar? Modificar. Dispersão semântica. O que é semântico mesmo, Eduardo? É relação de sentidos. Então, nesse caso, nós temos também polissemia dentro da linguagem literária. Até aqui tudo bem? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui os sets. Isso, exatamente, Gabriel. A resposta lá que eu coloquei no story. Olha só, pessoal. Aqui, por exemplo, uma exemplificação aqui do Bilac. Bilac é um poeta o quê, Eduardo? Parnasiano, mas, pelo amor de Deus, o Enem ele pode cobrar muito além da escola literária. O Bilac ele é tipicamente parnasiano, mas ele tem muitas peculiaridades autorais. É mais ou menos, pessoal, aqui, por exemplo. Digamos que em 2023 a gente vive a era do quê? Ah, Eduardo, a gente vive a era do Instagram. Significa que todo mundo usa Instagram? Não, mas a maioria das pessoas, sim, beleza? Então eu posso ter uma pessoa que não usa o Instagram, ou seja, é a peculiaridade autoral. Da mesma maneira, a gente tem as características gerais do autor, só que do autor não, da escola literária, mas nós temos também característica que o autor gosta de utilizar, peculiar, sua. Ninguém é obrigado a seguir todos os moldes. Via Láctea, ora, meu amigo, tu vem e me diz ouvir estrelas, certo? Perdestes o senso. Então, eu chego aqui e alguém chega e fala: Eduardo, tu tá me dizendo que tu ouve estrelas? Eu vou te dizer o seguinte: tu perdeu totalmente o senso, tu tá maluco. Aí eu vou te dizer o seguinte, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, às vezes eu tô acordado, eu abro a janela, pálido de espanto. E aí eu fico conversando o quê? Nós conversamos a noite todinha enquanto a Via Láctea com o palho aberto cintila. Então fica a noite todinha conversando com as estrelas. Eita, o Eduardo pirou. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Então quando o sol chega, eu fico com aquela saudade e ao mesmo saudoso e ao mesmo tempo eu fico o quê? Eu fico em pranto. Ou eu passei a noite todinha aqui conversando com as estrelas e já vai acabar a nossa conversa. Aí tu vem e me fala o seguinte: Treslocado amigo, Eduardo, maluco. O que tu anda conversando com as estrelas? Que sentido tem o que te dizem quando estão contigo? Então, Eduardo, tu tá totalmente maluco. Tá me dizendo que tu conversa com estrela? Tu perdeu o senso. Aí eu vou te dizer o seguinte: e eu vos direi, amai para entendê-las. Você só vai entender, você só vai entender o porquê que eu converso com estrelas quando você amar. Muitas vezes na sua vida, meu amigo, você nunca vai entender o que eu faço e por que que eu faço. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo isso daqui que eu estou fazendo. Estar aqui domingo pela manhã com vocês, vendo o processo de amadurecimento de vocês, vendo a construção da aprovação de vocês, eu amo fazer isso. Eu adoro fazer isso. Isso daqui me deixa extremamente feliz. Alguém pode chegar e falar: Eduardo, tu tá perdendo teu tempo. Tu devia estar fazendo outra coisa da tua vida. Quando uma pessoa chega e me fala isso, eu falo justamente: amai para entender.
Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ouvir, conversar com as estrelas, pessoal, não é literalmente ouvir e conversar com a estrela e entender as estrelas. É aquilo que você faz na sua vida, que você faz com muito amor, que você faz com muita dedicação, que você acredita, que você tem uma genuína vontade de fazer aquilo. Então, nunca deixe alguém chegar, não entende o que você faz, não entende o porquê que você faz e chega assim. Olha só, Vitória vai procurar outra coisa. Aline vai fazer outra coisa da tua vida. Ana, por que que tu não procura outra coisa? Bruna, o que que tu tá fazendo, pelo amor de Deus? Tu acha que isso daí dá futuro? Nunca deixe ninguém falar isso pra você. Se a pessoa não ama, ela não entende. Então, por isso que sempre na nossa vida, o que nós fazemos é algo singular, é algo seu, é algo particular. Beleza? Tranquilo? Eduardo, por que que não escolhe um curso mais fácil? Justamente, Matheus, você não entende. Você não entende de jeito nenhum o porquê a gente faz o que a gente faz. Bilac, cara, especial. Eu amo esse cara. Pessoal, a linguagem aqui é o quê? É extremamente literária. Ele não é um poema que, não é um soneto que está falando de uma pessoa louca que conversa com estrela, não. É uma dimensão que você consegue se enxergar. Eu tenho certeza, todo mundo aqui consegue se enxergar nesse poema. Aqui, pessoal, outro poema. Aliás, os recursos da linguagem literária. Linguagem literária utiliza principalmente o quê? Figuras de linguagem. Eu trago duas principais aqui, as comparações, tá bom? Concretização das emoções. Então, quando é que nós vamos ter comparação ou símile? É quando eu vou ter o operador coesivo. Aqui eu vou ter fazer o quê? Uma comparação explícita, tá bom? Aqui tu tem o como, beleza? Mas nós podemos ter também a metáfora. O que que é o quê? A metáfora é a afirmação de semelhanças inusitadas. Rapaz, a minha design é malvada. O que que ela colocou aqui? Ela colocou aqui uma relação de semelhança entre o Hitler e o Chaplin, mas uma metáfora é o quê? Uma metáfora é justamente quando você extrapola o sentido usual das palavras. Canção, da Cecília Meirelles. Isso daqui, pessoal, é um gênero literário chamado elegia. O que que é uma elegia mesmo, Eduardo? Isso daqui já caiu no Enem, pessoal, então muito cuidado. Elegia é um gênero literário lírico que ele basicamente traz o quê? Ele basicamente vai trazer dentro do texto, traz dentro do texto o quê? Um sentimento. Esse sentimento é de quê, Eduardo? De tristeza. Por quê, Eduardo? Porque provavelmente alguém muito querido morreu, tá bom? Então, olha só, vamos lá, olha só. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Eduardo, o que que se o mar está desequilibrado? É porque o mar está agitado. As proas, a proa é o quê? Aquilo que guia norte, sul, leste, oeste. Se as proas elas estão girando sozinhas, significa o quê? Que você está perdido, que alguma coisa deu errado. Numa das naves, em um dos navios que afundaram, certamente tu vinhas. Então, meu amor, então, se ele colocar aqui uma segunda pessoa, é porque ela está fazendo esse poema para quem? Para alguém, está direcionando esse poema para alguém. Aí ele fala que o navio que o amado dela vinha afundou. Triste, né? Eu te esperei por todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes. Pessoal, qual a figura de linguagem? Bem que, qual a figura de linguagem? Eu estou fazendo o quê? Eu estou repetindo, eu faço uma repetição intencional de quê? Intencional. E nesse caso, eu quebro a coerência. Eu quebro a coerência pelo fator da não tautologia, beleza? Morri. Se eu morri, o quê? Uma morte? Beleza. Então, isso daqui é um pleonasmo o quê? Estilístico, tá bom? E morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. É, quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham. Pessoal, isso daqui é um poema triste com toda certeza. Já pensou alguém chegar e falar: minhas mãos perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento, e o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Pessoal, literatura representa
tudo aquilo que a gente vive, inclusive o quê? Momentos tristes como esse com a perda de um amado. E para isso, ela utilizou um gênero literário, um gênero textual literário específico chamado de elegia. Tranquilo, pessoal? Olha aqui, deixa eu baixar mais aqui, olha só. Pessoal, eu vou deixar aqui essas questões, tá bom? Para vocês fazerem. Tem gabarito, mas antes eu gostaria muito de terminar com a nossa última questão de hoje, que vai ser a questão de número 10. Por que, Eduardo? Porque na questão de número 10 nós vamos ter aqui um elemento muito importante que eu preciso conversar com vocês antes de terminar essa aula, tá bom? Beleza? Ah, Edu, repete sobre elegia. Agora, Laelson. A elegia, ela é um gênero textual lírico, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Olha só, a elegia, ela é um gênero textual. É do que é um gênero textual mesmo? É um gênero textual, tudo aquilo que nasce da necessidade de comunicação. Então, se eu preciso me comunicar com vocês, eu tenho um gênero textual. É um texto, beleza? Então, é um gênero textual lírico. Pessoal, se é um gênero textual lírico, significa o quê? O que é algo lírico? Algo lírico é que dá evasão ao teu mundo interior. E se eu estou dando evasão ao teu mundo interior, ao meu mundo interior, significa o quê? Significa que eu estou colocando para fora o meu sentimento. Só que quando eu tenho uma elegia, Laelson, significa o quê? Significa que esse meu sentimento é um sentimento de tristeza. E especificamente naquele texto, a tristeza, por que que ela é manifestada? Porque o eu lírico perdeu quem? Perdeu o amado dela, tá bom? Beleza? Por isso que é uma elegia. Tranquilo? Beleza? Sossegado? Então, olha só, pessoal, para resolver essa questão, lógico, essa questão tenho certeza que vocês resolveriam em um pulo. Mas, logicamente, a gente não está aqui para se apressar, a gente está aqui dentro de um processo. Vamos lá. Se eu preciso me comunicar com alguém, vamos estudar a teoria da comunicação bem aqui. Isso daqui vai ser importante. Se eu preciso me comunicar, deixa eu ver bem aqui o chat rapidinho, por nada, Laelson. Se eu preciso me comunicar com alguém, eu vou fazer o quê? Eu passo por 5 etapas, pessoal. Dois, opa, três, quatro. Aliás, eu não vou colocar aqui de coisa, de escrito mesmo, sem ser colocar aqui pelo texto. Se eu preciso me comunicar com alguém, eu tenho 5 etapas. Vamos lá, vou explicar para vocês tudo direitinho. A primeira coisa, quando eu vou me comunicar com alguém, Aline, a primeira coisa, eu tenho a ideia na minha mente. O fato de eu ter essa ideia na minha mente, poxa, eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, para o meu irmão. Primeira coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que ter a ideia. O que que eu vou mandar para ele? O nome desse ato de pensar a ideia, eu chamo de quê? Eu chamo de criatividade. Primeiro passo é eu ter criatividade. Só que para eu me comunicar com alguém, não basta eu ter a ideia dentro da minha mente. Eu preciso colocar essa minha ideia, essa minha criatividade para fora. Eu vou materializar. Então, a segunda dimensão, materialidade. A segunda dimensão universal da comunicação, da linguagem, é a materialidade. É colocar para fora aquilo que você pensou. Pensou, teve a ideia, é criatividade. Segundo passo, materialidade. Depois disso, Eduardo, depois de materializar aquilo que tu materializou, tu tem semanticidade. Aquilo que tu materializou, tu tem o quê? Tu tem um significado. Se tudo tem significado, é porque tem semanticidade. Não menos importante, Eduardo, aqui entra um fator extremamente importante, que é o quê? Imagina o seguinte, se eu chego para vocês e falo o seguinte, olha, deixa eu ver, I'm flabbergasted with you. Opa, eu utilizei de uma frase aqui que é que eu tive a criatividade, a materialidade, a semanticidade, só que eu falei inglês, um inglês péssimo, Eduardo. Isso, exatamente. Então, eu tive a materialidade, sim, eu tive a criatividade, sim, eu tive a semanticidade, sim, mas pode ser que alguém aqui não tenha entendido. Se alguém não entendeu, apesar de eu ter passado por todos esses elementos, significa o quê? Por exemplo, quando eu chego e falo, olha, você é um famigerado. Opa, tem criatividade? Teve a ideia? Sim. Materializei? Sim. Tem esse sentido? Tem.
Só que se você não sabe o significado é, de famigerado, é do espanhol, Gabriel. Se você não entende aquilo que eu falei, é porque faltou o quê? Faltou o fator, faltou a dimensão chamada alteridade. Eduardo, o que que é alteridade mesmo? É o fato de eu falar e o meu interlocutor entender. É o fato do meu interlocutor falar e eu conseguir entender também. E por último, pessoal, tem a dimensão da historicidade. O que que é historicidade mesmo, Eduardo? Historicidade é o fato de você sempre utilizar a língua portuguesa para falar, ou a língua inglesa, ou a língua espanhol, o espanhol, tá bom? Só que, olha só, pessoal, isso daqui é a dimensão mais ideal possível. Isso daqui é o mais ideal possível. Por quê? Porque nem sempre vai ser assim. Porque nem sempre vai ser tão bonitinho assim. Tu pode falar algo, todo mundo entende, só que acaba o quê? Acaba que existem fatores o quê? Fatores além disso, que são os fatores de textualidade. Eita, Eduardo, fatores de quê? De textualidade. Pessoal, todo texto tem esses fatores. Edu, e quais seriam esses fatores de textualidade? Anota aí. Nós temos os fatores, primeiros fatores intrínsecos ao texto, que são os fatores linguísticos, que eu chamo de fatores intratextuais. Edu, quais são os fatores intratextuais? Cara, a gente já estudou isso, né? Quais são os fatores intratextuais? São aqueles fatores que dão sentido ao texto e que ligam o texto. É a tal da coerência, é a tal da coesão textual. Coerência e coesão textual, beleza? Só que eu também tenho, Gabriel, só que eu tenho também, Vitória, fatores não ligados internamente ao texto. Eu tenho os fatores que eu chamo ele de fatores pragmáticos. Fatores o que, Eduardo? Pragmáticos. O que são esses fatores pragmáticos? São os fatores relacionados ao contexto. Eita, Edu. Fatores pragmáticos são fatores relacionados ao texto. Olha aí, CZH18, né, Gabriel? Justamente, a gente estuda exatamente isso lá na C6H18, beleza? Mas não menos importante, como eu estou conversando aqui com vocês, nós temos também os fatores contextuais. Como assim, Eduardo? Deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. É, nós temos, por exemplo, o José de Alencar. O José de Alencar, ele deu origem, ele não é nem que ele deu origem, mas ele começou a produção de romances aqui no Brasil. E aí, pessoal, o que que acontece? Os primeiros romances do José de Alencar seguiam o quê? Seguiam aqueles textos padrões que agradavam o quê? Que agradavam a burguesia. Que eram textos o quê? Que falavam sobre amor, que falavam sobre eram textos que falavam sobre o quê? Sobre algo agradável, algo que era o quê? Algo que era extremamente, ou vamos falar aqui de amor, vamos colocar aqui para fora todo o nosso sentimento. Beleza. Isso daí era o início. Eduardo e o José de Alencar, ele escrevia por meio de quê? Por meio dos folhetins, correto? Vocês lembram, né? Os folhetins românticos. E aí, olha só, olha só. O José de Alencar, ele produziu uma obra chamada o quê? Chamada Senhora. Senhora conta a história de quem? Da Aurélia. A gente costuma dizer, pessoal, que a obra Aurélia do José de Alencar tem nada a ver, né, com a aula, mas vocês vão entender. A obra Aurélia do José de Alencar, Aurélia, ó, Senhora do José de Alencar, que conta a história da Aurélia, ela é uma obra neorrealista. Ela é uma obra que cutuca, que, de certa maneira, é incômoda para a sociedade. Por quê? Porque essa obra, ela toca em uma temática que não agrada o pessoal. Que é sobre o quê? Que é sobre o casamento de fachada. Casamento não é aquele casamento amoroso, não é aquele casamento que as pessoas de fato têm um sentimento. A gente percebe que nessa sociedade do Rio de Janeiro, a maioria dos casamentos é o quê? Interesse, meu amigo. Eu tenho um interesse econômico, você tem outro interesse econômico, então acabou. Amor que se lasque o amor, que não tem amor não.
E aí, pessoal, o José de Alencar, ele começou a dar porrada em quem? Na sociedade. Só que o que que acontece? Quem é que comprava os folhetins todos os dias? Os folhetins, pessoal, é como se fosse episódios de séries, tá bom? É como se fosse os episódios de uma novela. Então, todo dia ali, todo dia, tu tinha um folhetim romântico. Só que aí, eu só vou comprar se eu gostar do que eu estou lendo. Gabriel, tu vai comprar um texto, tu vai comprar um livro que tu não gosta? Claro que não. Então, nesse caso, começou a ter um desagrado da população. E aí passaram a não mais comprar. O José de Alencar, obviamente, ele se ligou nisso. E aí o que que ele fez? Rapaz, se eu não modificar essa história, se eu não colocar o que o público quer, eu vou fazer o quê? Eu vou à falência. Vou à falência, entre aspas. Então, eu vou jogar com o público. É aquela série que tu assiste, que tu vê que o produto, que o diretor, ele tinha uma ideia inicial, mas ele viu que a medida... É Game of Thrones, total. Não sei se você assistiu Game of Thrones, o finalzinho. Basicamente, o diretor ele jogou conforme o quê? Conforme a plateia. Aquilo que a plateia gostava, o personagem que a plateia gostava, vivia. O outro que a plateia não estava nem aí, podia morrer. Então, basicamente, pessoal, o que que acontece? O José de Alencar, ele se volta contra a estrutura que parecia que seria o final, que seria um final arrasador, que a Aurélia botava o Seixas no chinelo. Só que isso aconteceu, não. No final, o que que aconteceu? O amor venceu. Deixou de ser o que? Neorrealista e voltou ao caráter romântico. Pessoal, eu contei essa historinha toda só para dizer para vocês. O José de Alencar se ligou que os textos, eles têm o quê? Eles têm uma dimensão que é uma dimensão o quê? Contextual, que tem fatores que são o quê? Fatores pragmáticos. São 5 fatores pragmáticos, pessoal, e 2 fatores contextuais. Quais são esses 5 fatores pragmáticos? Primeira coisa, tu produz um texto. Quem for ler esse texto, ele o quê? Ele olha para esse texto e fala o seguinte, meu amigo, o autor ele teve uma intencionalidade ao escrever esse texto. Vou até diminuir aqui para ter espaço. Ele teve uma intencionalidade. Qual foi exatamente essa intencionalidade do autor ao produzir o texto? O que passava na cabeça dele ao escrever esse texto? Intencionalidade. Além disso, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o fator que o José de Alencar se ligou. O texto dele, neorrealista, não estava tendo o quê? Não estava tendo aceitabilidade. A temática era uma temática de quê? De desagrado. Então, as pessoas não estavam gostando. Então, basicamente, ele modificou porque ele viu que não existia aceitabilidade. Não menos importante, pessoal, a tal da situacionalidade. O texto, ele nunca vai estar sozinho, ele vai estar presente dentro de um contexto específico, tá bom? Não menos importante, todo o texto traz consigo informações, traz consigo conteúdo, tá bom? É a tal da informatividade. E por último, todos os textos eles têm a capacidade de dialogar um com o outro, que é a tal da intertextualidade, que vai ser o quê? Vai ser o caso que nós vamos ver já já. Então, Edu, o que que é intertextualidade? É o diálogo entre os textos. Eduardo, por exemplo, quando tu tem no início de um texto. Aliás, não é nem no início, digamos assim. Se eu chego para vocês e falo o seguinte: olha, assim como o Brás Cubas, muitas vezes na nossa vida a gente faz meia-culpa. O que que eu tô falando? Eu fiz referência, pessoal, ao personagem de Quem do Machado de Assis. Então, nesse caso, eu tenho intertextualidade. O que que é intertextualidade, Eduardo? É diálogo entre textos de diferentes autores. Então, olha só essa questão. Eu falei isso daqui tudo para quê? Para a gente chegar a esse momento. Eita, Eduardo, eu já estou cansado. Pois pronto. Aqui é a nossa última questãozinha de hoje para a gente poder finalizar.
essa nossa primeira aula. Perceba, eu vou deixar, tá bom? Material para vocês resolverem. Por que que eu quero que vocês resolvam? Pessoal, a gente só aprende como na prática. Então, eu faço algumas questões com vocês e jogo outras questões para questões modelos, eu faço aqui e coloco outras questões modelos para vocês fazerem. O sentido da tirinha é construído a partir da relação que se estabelece com os famosos versos de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Rapaz, olha só, tem gente que usa essa frase o quê? Tem gente que usa essa frase de maneira subvertida. Olha aqui, Matheus, tem gente que usa essa frase com o seguinte sentido. Rapaz, faça o que você quiser. Aqui o Fernando Pessoa queria dizer mais ou menos o seguinte, meu amigo, se a gente for ao mar, tudo vale a pena. Se a gente quer conquistar algo grande na sua vida, vale realmente a pena. Aí, olha só como o pessoal quer usar ela hoje em dia. Teu amigo, tua amiga te chama para tomar cachaça no meio da semana. Eduardo, vamos fazer o que a vida nos dá possibilidade, Eduardo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Rapaz, você tá subvertendo o que o Fernando Pessoa falou, rapaz. Você tá sendo malandrinho. Olha só. Então, o modo como esses dois textos se relacionam é chamado de quê? Olha só. Ferrato Pessoa. Calma com o problema calma com o problema se a conta não é pequena. Sempre te tiro a pena se a galinha não é pequena. O vale tudo não vale a pena se a luta não é pequena. De acho uma hora sai algo que preste. Então, basicamente, pessoal, qual o nome desse diálogo entre textos? É Viver no Perigo, justamente. Olha só, o nome do diálogo entre textos é intertextualidade, beleza? Tranquilo, pessoal? Pois, galerinha, eu vou deixar aqui para vocês o nosso gabarito, tá bom? Das questões, junto com o material, para vocês resolverem, para vocês poderem testar esses conceitos que a gente viu nessa aula de hoje. Tutorial de como gabaritar as questões de literatura do Enem. Nessa aula aqui de hoje, você vai sair sabendo responder com muita segurança tudo aquilo que a parte de literatura, que é a competência 5 do Enem, ela te pede. Nessa aula, você vai ver aqui comigo que existem 3 padrões claros para a prova do Enem. Habilidade 15, que vai te pedir aquela famosa relação com a escola literária. Por exemplo, por que esse texto do Cláudio Manuel da Costa é um texto Arcade? E o que é que ele tem a ver com o momento de produção? Habilidade 16, que vai te perguntar a respeito dos procedimentos de construção do texto literário. A grosso modo, Eduardo, vai perguntar por que aquele texto é um texto simbólico. Também a habilidade 17, que vai querer de ti os valores sociais e humanos que estão presentes na nossa literatura. Mas deixa eu te falar, para você receber o nosso material, você vai se cadastrar nesse formulário logo aqui abaixo. Dessa forma, nós vamos enviar para o teu e-mail o material dessa aula para que você possa acompanhar e anotar todas as peculiaridades. Então, desde já, uma excelente aula. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @medlinguagens, e aqui pelo YouTube, @medlinguagens também.